Bom dia. Agradeço a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto o vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presente, são presentes vereador Ilvanei, vereadora Neuza, vereador Milton, vereador Genair, vereadora Camila, vereador Samuel, vereador Vando, vereador Rodrigo e vereadora Fernanda. Qual o suficiente, senhora presidente? Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 13ª sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando ao vereador Samuel Alberto para proceder com a leitura da ata da 12ª sessão ordinária. Ata da 12ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h13 do dia 12 de abril de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 12ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora presidente, vereadora Fernanda Poeira da Silva Vieira, progressistas. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se iniciou. A senhora presidente Fernanda Doutor Itamar cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do regimento interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário na mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 12ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Rosemar José da Silva, MDB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda do Doutor Itamar, nos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, a leitura da ata da 11ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, após corrigido o erro de digitação existente em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do regimento interno, a senhora vereadora presidente, Fernanda do Doutor Itamar, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, próximo,
para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste 12º dia do mês de abril de 2023, a senhora vereadora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, parágrafo 1º, inciso 3, juntamente com o artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Vereadora Camila Cristiana Borges, avante. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante. Em réplica, vereadora Camila Cristiana Borges, avante. E o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, próximo. Finalizando os discursos, senhora vereadora presidente Fernanda Doutor Itamar. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora vereadora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, instante em que, cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do Regimento Interno da Casa Legislativa, a senhora vereadora presidente Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas, entregou a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, já que ela subscreveu a próxima propositura a ser deliberada pelo soberano plenário. O senhor vice-presidente inaugurou a segunda votação em relação ao projeto de lei número 006/2023, de autoria conjunta da ilustre presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, e do também ilustre vereador Rosemar José da Silva, datado de 28 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. O senhor vice-presidente, na colheita da votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 006/2023, registrou a aprovação da matéria por unanimidade, restando assim aprovada em segunda e última votação. Arrimo no que encaminhou a assessoria jurídica desta Casa de Leis para as providências de mister e restituiu a direção dos trabalhos à senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas. Obedecendo a ordem de trabalho prevista no artigo 79, parágrafo 1º, alineado do nosso regimento interno, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas, procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 009/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, Refis/2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e da outras providências. Na colheita dos votos, a senhora vereadora presidente contou a aprovação por unanimidade do projeto de lei número 009/2023, motivo pelo qual direcionou a matéria à assessoria jurídica para adoção dos atos administrativos em virtude da votação hora realizada. Ainda neste laborioso dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para proceder com as leituras do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 022/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2022, que revoga a lei municipal número 884/2020 e dá outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 022/2022, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, oportunidade em que nenhum dos edis se apresentaram para discursar. Diante da inexistência de manifestações, a senhora vereadora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 022/2022, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. A senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas,
Para a continuidade desta 12ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, concedeu o uso da palavra ao vereador primeiro secretário na mesa, senhor Vando Alves Farinha, PROS, para proceder com a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos. Oportunidade em que foram lidos o ofício número 074/2023, gabinete do prefeito, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 960/2023, de 29 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Ipatinga, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências, sancionadas sem veto. Do ofício número 075/2023, gabinete do prefeito, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Complementar Municipal número 063/2023, de 29 de março de 2023, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021, e da outras providências, sancionadas sem veto. Do ofício número 076/2023, gabinete do prefeito, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 959/2023, de 29 de março de 2023, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo, do vigente orçamento e da outras providências, sancionadas sem veto. Do ofício número 077/2023, gabinete do prefeito, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 961/2023, de 30 de março de 2023, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Ipatinga, Goiás, e da outras providências, sancionadas sem veto. E, por fim, do ofício número 005/2023, CMDCA, datado 31 de março de 2023, oriundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que remeteu a esta Casa Legislativa o edital número 001/2023, versando sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Ipatinga, Goiás. Ao término das leituras dos ofícios e demais documentos recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, a senhora vereadora presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem sobre os ofícios recebidos, oportunidade que nos ediz apresentou-se para discursar. Não havendo manifestações, a senhora vereadora presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h04, a senhora vereadora presidente Fernanda do Doutor Itamar, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário na mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, lavrei esta ata, contendo 4 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Finalizada a leitura, senhor presidente. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? Sendo assim, declara a ata aprovada, convidando o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 13ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do projeto de lei número 11/2023, de autoria do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes que serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária Municipal de Ipatinga, Goiás, para o exercício de 2024 e da outras providências. Item 2. Leitura do projeto de resolução legislativa do número 01/2023, de autoria da vereadora Fernanda Moreira da Silva, progressista, e do vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, que institui a Comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, e da outras providências. Item 3. Leitura dos ofícios oriundos do Poder Executivo. Leitura do ofício número 91/2023, encaminhada a sanção de lei número 962/2023,
e leitura do ofício número 92/2003 e encaminha a sanção da lei número 963/2003. Concluída a leitura, presidente. Tema livre. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais pares que se fazem presente no plenário. Bom dia às pessoas que fazem visita hoje na nossa Casa de Leis, aos servidores da casa também, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Senhora presidente, gostaria de estar encaminhando um ofício em conjunto para a Secretaria de Meio Ambiente e para a Secretaria também de Obras e Serviços Públicos sobre a limpeza e cascalhamento no final da Avenida Cruvinel. Os moradores têm reclamado das erosões em decorrência da chuva. A gente sabe que é uma área de APP que está em demanda, né, para tentar resolver essa problemática, porque eles são uma área que é de proteção permanente. Entretanto, a gente tem que zelar por essas pessoas que ali moram, até que seja remanejar essas pessoas lá para o futuro loteamento Zé Moché. Então, enquanto essas pessoas estiverem morando nesse local, a gente preza para que eles façam a limpeza do local. Tem um mato muito alto nessa região. Muitas pessoas, às vezes, de má fé, podem ficar ali, né, para se esconder, né, até mesmo para cometer algum tipo de crime. E também a questão de gerar animais peçonhentos, que podem se acumular nesse acúmulo de lixo, mato nesse local também. E a dificuldade deles estarem transitando, seja mesmo a pé ou através de algum veículo, bicicleta, moto ou carro, devido às erosões em decorrência das chuvas que a água sai daqui dessa região e cai todinho nesse declive que é localizado nesse local. Então a força da água está fazendo com que está retirando o terreno desse local e gerando essas erosões. Na rua, no final da Avenida Cruvinel. Também solicitar que seja recolhido matos e galhadas em frente à Pousada América, no bairro Lindo Horizonte, na rua Afonso Ferreira do Amaral, quadra 12, lote 7. É um pedido dos moradores do local também, que eles fizeram a limpeza de um dos lotes lá e tem essas galhadas e matos lá acumulados na porta, além de ser uma poluição visual, né, para o bairro, até mesmo pode desencadear o acúmulo de insetos e roedores e gerar algum problema de saúde também para a população que ali próximo mora. Gostaria também, Camila, de explanar, que eu vi agora que tem um requerimento seu para amanhã, né, para ser voltar à causa animal. Importante estar mencionando, Camila, que nos últimos dias tem recebido mensagens e ligações de moradores da nossa região, a demanda sobre a respeito da causa animal. Uma coisa importante, que até conversei com o setor jurídico hoje antes de começar a sessão, a possibilidade da gente estar sugerindo a criação de um departamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente ou da Saúde para tratar desses temas. Seja para recolhimento desses animais abandonados, seja questão de maus tratos, seja através de ações educativas, até mesmo através da castração. A gente fica assim, sem saber para onde direcionar. Em caso de uma denúncia de maus tratos, para onde a gente vai encaminhar? Em caso de abandono de um animal que a gente vê na rua, aonde a gente encaminha? É para o meio ambiente? É para qual setor? Até mesmo a gente fica limitado sabendo que outros municípios ao redor já têm os departamentos que a gente pode estar direcionando. Então, queria ver com você se poderia acrescentar esse requerimento ou até mesmo a gente fazer um ofício fortalecendo a possibilidade do Poder Executivo estudar essa possibilidade de criar esse departamento para a gente saber para onde direcionar essas demandas voltadas à causa animal, seja as ações educativas nas escolas, seja a questão dos maus tratos, para a gente conscientizar a população para não ficar maltratando os animais. Tivemos denúncia nesse final de semana e eu não sabia para onde encaminhar. Se era para a Polícia Militar, se era para a Secretaria de Meio Ambiente, se era para onde teria que ser encaminhado, né? E também a questão dos abandonos. A gente participou da festa ali no Perpétuo Socorro e quando a gente estava indo, eu vi 3 animais abandonados ao longo da GO 338. A gente fica com o coração na mão sem saber o que fazer. Aqueles animais ali abandonados ao longo da GO ali, pode ser que daqui a pouco eles entram na rodovia e infelizmente há uma fatalidade. Então, para que isso não aconteça mais, a gente tem que trabalhar a
castração, as ações educativas e penalizar as pessoas que cometem esse tipo de crime com os animais. Réplica. Senhora Presidente, com permissão. Vereador, justamente, essa é uma causa que ambos, né, já vem trabalhando. Eu sei que também é da vontade dos outros colegas vereadores. Bom, o que vai realmente funcionar é a gente ter esse controle da natalidade desses animais de rua. Não tem outra saída, né? A gente sabe disso. Até porque lei já existe um monte, né? Ainda que não seja daqui do município, existem leis, inclusive federais, para punir essas pessoas que maltratam, que abandonam. Então, a gente está amparado por lei. A questão toda é que, como que a gente vai... A gente não tem um fiscal. A gente vai fazer uma denúncia anônima, realmente não sabemos para onde, né, reportar isso. E ainda que haja, que a gente ligue para a polícia, ligue lá na Secretaria do Meio Ambiente, não existe um abrigo para poder acolher esse animal que está abandonado, que está passando por maus tratos. Então, assim, o negócio é muito mais problemático, ele é muito mais macro do que a gente imagina. Eu acho que vocês acompanham o trabalho que a gente tem tentado fazer. Na verdade, ele é um tripé, né, que ele age, a gente faz a coleta, campanha das tampinhas. Só que é um trabalho muito a longo prazo. Para vocês terem ideia, dia 12 de março fez um ano dessa campanha, Wanda. Fez um ano. E a gente conseguiu 6 castrações apenas. Porque estima-se mais ou menos 2.000 tampinhas para uma castração. E ainda vale dizer que essa castração ela é feita através de uma parceria com o veterinário Matias. Então, assim, a mão de obra não está incluída. Então, foram feitas apenas 6. Ainda assim, eu acho que vale a pena continuar. Inclusive, ontem eu estive num outro projeto, conheci um projeto que chama Sextampas, que é o único que faz essa mesma campanha, mas voltada para alimentos, né? Faz a troca para alimentos para entregar para a família carentes. E lá eu pude conhecer um cara que ele é empresário, ele é do ramo de segurança, né? Faz a cerca elétrica e as hastes são feitas de material plástico. Então ele viu naquilo ali, além de contribuir com o meio ambiente, contribuir com essa causa social de entregar cestas às famílias, viu também um útil agradável, porque ele precisava comprar esse material, essa matéria-prima plástico, para poder confeccionar essas peças. Então ele acabou fazendo essa campanha para coletar essas tampinhas e ali mesmo ele ter essa matéria-prima, mas todo o tanto que chega para ele é insuficiente. Então, ainda bem que Deus encaminha, faz a gente encontrar essas pessoas. A gente estava vendendo a tampinha a 80 centavos o quilo, que, se você for olhar em consideração, você praticamente financia a campanha, porque é coletores, é a parte gráfica, é o deslocamento, porque você tem que buscar. E lá, graças a Deus, a gente vai conseguir um preço melhor, né, que é o dobro do valor, além de outras facilidades. Então, assim, só entrei nesse assunto para poder mostrar que a gente tem feito, né? Que a gente tem buscado. E às vezes a gente fica com esse sentimento de o que mais eu posso fazer? Eu estive visitando ali o aterro, aliás, no lixão, né? Que a gente infelizmente não tem um aterro. E é um absurdo, colegas, a quantidade de animais abandonados que tem ali. Sinceramente, tem mais de 50 cachorros, né? E cadelas. E gatos a gente não sabe falar porque eles ficam escondidos. Mas é muita coisa mesmo. Então, assim, da maneira que a gente pode, a gente tem que alimentar, né? Não dá para deixá-los ali abandonados realmente. O pessoal que está lá cuida, eles fizeram umas casinhas, estão até com uma proposta, tem um galpão, querem cuidar, só que a gente sabe que isso não é simplesmente, não depende da gente querer, precisa de uma autorização, de saber se realmente vai ser feito, não dá para criar um abrigo de qualquer jeito, né? Tem as questões sanitárias e tudo mais. Mas, assim, vereador, o que a gente pode realmente fazer, eu acho que a gente está longe de alcançar, mas a gente não pode cruzar os braços. A gente precisa agir e quanto antes, até porque é uma questão de saúde pública, né, é uma questão social, e pode contar comigo, vamos sim fazer esse requerimento. Instigou essa demanda pertinente à criação desse departamento, né, sugerir a criação desse departamento, porque é uma moradora do município de Goiânia, a mãe dela mora aqui no município, e ela perguntou, por que vocês aí não promovem? Eu falei assim, o que está ao nosso alcance, a gente tem feito. E a gente não tem medido esforços para que a gente possa tentar sanar de uma certa forma nessa problemática, igual a Camila disse, a questão de saúde pública, porque esses animais
adoecem, eles podem transmitir algum tipo de doença para os seres humanos, e até mesmo a questão social também, né? Porque às vezes você vai num evento, chega ali, tem aquele tanto de cachorro, né? Você não sabe como de abordar, você está se alimentando, né? Você tem que pegar um pedaço de uma carne, acaba que você dá para um, já tem outros vindo, então você não consegue tentar suprir essa problemática. Outra questão também, a gente tem encaminhado ofícios, inclusive eu pedi para o deputado Hamilton Filho, ano passado, um recurso, né, de emenda, mas ainda não tivemos sinalização alguma a respeito se há possibilidade ou não de encaminhar esse recurso para o município, para a gente custear um pouco dessa castração, que, como você disse, para o primeiro momento a resolução é a castração, principalmente das fêmeas. Estivemos no dia de ontem em Brasília, no período vespertino, eu, o vereador Samuel e o vereador Rosemar, em conversa com a secretária de Estado do entorno do DF, a senhora Carol Fleury, para tratar de alguns assuntos pertinentes que a gente já tinha levantado esses temas lá no evento da Expo Pesca, que aconteceu lá no distrito Barra Amarela. E por oportuno, na segunda próxima ao evento, a gente entrou em contato com ela, para estar marcando essa agenda, e conseguimos ter êxito de estarmos lá ontem. A gente tratou de alguns assuntos pertinentes à demanda do nosso município, e a gente queria explicitar para os demais colegas vereadores, porque trabalhamos todos em conjunto, e a população também. Senhora Presidente, aquele pedido que a gente tinha solicitado ao Poder Executivo, a Agoinfra se prontificou em fazer todo o projeto e estudo técnico para a criação da via sacra ao longo da GO 559, que interliga o trevo da GO 338 até o santuário do distrito de Poços da Badia. Então é só a gente encaminhar um ofício para o presidente, né, da Agoinfra, que eles vão fazer o estudo técnico e o levantamento orçamentário do gasto para ser executada essa obra da criação da via sacra nesse local. Também um pedido, né, que a gente já tinha feito no Ministério da Infraestrutura no ano passado, que hoje virou Ministério dos Transportes. Depois criamos a comissão da Regional Pirineus e fomos para uma reunião na NTT com o superintendente da NTT, o Zeda, para tratar de alguns assuntos pertinentes aqui do nosso município, da Regional Pirineus, Pirinópolis, Corumbá, Cocalzinho, Abadiânia, e a gente tratou do assunto da questão do pedágio que fica no município de Corumbá, que está refletindo diretamente os municípios do distrito de Planaltina. Pedimos para a secretária encaminhar um ofício para aquela empresa Sem Parar, para estudar a possibilidade de colocar uma unidade móvel da Sem Parar lá, na praça de pedágio lá de Corumbá. Para quê? Para facilitar, porque eles disseram que o único meio de tentar reduzir o pedágio nesse primeiro momento, para esses moradores, seja quanto de Planalmira, Corumbá, Cocalzinho, Niquelândia, Girassol e pessoas demais que passam ao longo da BR-414, através da implantação da TEG, porque à medida que eles vão passando com fluxo contínuo naquele local, eles vão reduzindo o valor. Automaticamente a cabine vai captando esses dados, a placa, e ela vai entendendo que aquela pessoa é moradora daquela região. E o meio deles melhorar a questão do valor seria nessa questão, porque hoje está R$ 23,10 o valor, né? Então está um valor exorbitante, totalmente desproporcional para a nossa realidade, para uma pessoa que mora... 26,20, isso, 13,10 para uma pessoa que mora nessa região, principalmente que mora nessa região e que receba salário mínimo. Então, para uma pessoa que às vezes mora em Planalmira, que trabalha em Corumbá, ou uma pessoa que mora em Corumbá, que trabalha em Planalmira, quando chegar no final do mês, vai ter um déficit financeiro muito grande. Então, o meio de tentar reduzir isso aí seria através da TEG. Então, a gente pediu, em nome da Câmara Municipal, para que eles encaminhem um ofício solicitando a unidade da Sem Parar, ali por as proximidades da praça de pedágio que fica no município de Corumbá. Outra questão também que tratamos com ela, porque a questão da GO 400, da GO 474, né, que passa aqui no município de Abadiânia e vai até o distrito de Barra Amarelo, ela continua na estrada que vai para o condomínio Scarpas. Então já está em andamento essa possibilidade de fazer o asfaltamento lá,
E eles vão fazer um estudo técnico, a Goinfra, juntamente com a equipe técnica do governo, para a questão de verificar o valor orçamentário que vai ficar, esse valor para fazer o asfaltamento das outras demais vias, para que depois, posteriormente, a gente possa buscar uma parceria com os empresários, donos de condomínios, até mesmo senadores e deputados, para a gente ajudar a custear o término desse asfalto lá também. Para concluir, senhora presidente, gostaria de solicitar à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conjuntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a limpeza e roçagem do local e realização de canalização de água que vem oriunda da enxurrada, está adentrando a casa dos moradores, a rua Luiz Divino de Freitas, antiga rua B, prolongamento 2. No mais, são essas minhas palavras. Vereadora Neuza. Bom dia, senhores, meus pares, senhora presidente, pessoas que se fazem presente nesse plenário, servidores da casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. O meu bom dia. Se tratando, vereador Rodrigo, só em réplica, a respeito da via sacra, o que acontece? Eu já pedi, eu fiz um pedido e chegaram até fazer uma análise. Mas quando se deparou ali no terreiro de trigo, que é aquela baixada, aí viram a proporção de que deve a despesa, o maior, o valor. Por quê? Porque ali é baixo. Tem a estrada, mas no terreiro de trigo não tem, é só buraco ali entrando para o Miron, todo mundo conhece ali. Então até feito, uma análise foi feita, mas não vamos parar, unidos, nós todos poderemos ganhar êxito, né, nessa via sacra. E se tratando de animais, a Bodiana Velha mesmo é um descarte de animais. Lá a gente já tentou, eu já tentei ficar assim tarde da noite para me ver quem que solta aqueles animais, aqueles cachorros. Não consegue. Lá no descarte de animais, mesma coisa é Planalmina, né, tia Janaí? A gente não consegue. Então, se existe a lei, eu acho que a lei teria que ser cumprida. E eu vi falando da gente criar, né, um local para cuidar. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa, ele iniciou com 6 animais, hoje ele está com 60. E cadê a ração? Da onde que vem? Para tratar desses animais. Então é uma luta, nós não podemos parar. Como foi vendido por demais, não podemos parar, mas eu acho que teria que ter uma lei mais severa, que aquela pessoa que pegar um animal e soltar em rodovia, soltar dentro do distrito, soltar dentro de uma cidade, teria que ser punido. Eu vejo dessa forma, porque não adianta nós ficar aqui batendo, acolher e depois não ter condição de tratar, de cuidar, né? Então são essas minhas palavras e mais muito obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Vereador Vando? Bom dia a todos, bom dia novos vereadores, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos que nos acompanham pelas plataformas sociais e os que estão aqui no presente no plenário. Quero, rapidinho a minha fala, só pedir aqui um ofício, que a Câmara Municipal encaminha um ofício à Secretaria de Obras, a pedido de alguns moradores, relacionado à iluminação pública. Porque ontem me convidaram, me chamaram para mim observar algumas questões de ruas que são muito escuras, inclusive no dia da Semana Santa, na procissão da igreja, eu fui muito longe e eu estava presente. Então, passando por algumas ruas, podemos perceber gente comentando que tinha rua de fora a fora, os quarteirões, que não tinha uma lâmpada acesa. Aí ficou até bonita a procissão, estava todo mundo com vela, ficou até bonito. Então, diante disso, ontem me convidaram de novo, fui lá prestar ver, mas eu levei uma lâmpada minha, para derrubar no poste lá que foi a reclamação do morador. Então, diante disso, eu quero que encaminhe, para amanhã, não é para daqui a alguns meses, que me falaram que está esperando para uma licitação e negócio das lâmpadas de LED.
Mas o povo não pode esperar. Tem que ir lá arrumar, que arrume, enquanto as lâmpadas de LED não chegam, né? Que arrume, não deixa o pessoal na escuridão total, do jeito que está aquela rua ali do Colégio Osório, a última de baixo lá. Então, quero que peço para encaminhar um ofício aí diante da Secretaria de Obras aos responsáveis, para que enquanto não aconteça essa troca de lâmpadas, que sejam resolvidas essas questões de iluminação pública aí que estão em descaso. E mais muito obrigado. Vereadora Camila. Presidente, essa solicitação do Wanda aí é muito séria. Eu acho que talvez seja uma demanda mais pungente agora. Conversando com outros colegas, também tem tido essa mesma solicitação. Eu acredito até que a gente precisa ter uma informação assim, sobre a licitação dessa compra das lâmpadas, porque já faz um tempinho e toda vez que a gente, pela facilidade, pelo conhecimento que a gente tem até com os secretários, às vezes a gente nem emite ofício, né? A gente fala informalmente e todas as vezes essa que é a resposta que a gente tem. Tem que aguardar a compra das lâmpadas, está na licitação. Então, assim, era importante a gente ter informações a respeito dessa licitação para saber, dar um prazo até para a gente poder informar as pessoas. Porque antes eram 1, 2 lâmpadas queimadas, agora está, como o vereador Wanda disse, é quase o quarteirão inteiro. E essa reclamação tem chegado bastante aos nossos ouvidos e acho que a gente precisa dessa informação. O ofício será encaminhado. Tá certo. Ainda falando daquela questão da causa animal, a gente está falando de vidas, né? E a gente falou muito dessa questão da conscientização. Porque a lei existe, a gente não tem condição de punir, porque não existe um fiscal, não existe um abrigo para acolher esse animal. Mas acredito que o primeiro que fosse, nos outros lugares funciona. Volta e meia a gente vê notícias de que foi abandonado e quem abandonou, quem era o tutor do animal, acaba sendo penalizado. Eu acredito que o primeiro que acontecer aqui em Abadiânia vai servir de exemplo para diminuir isso também. E aí quando a gente fala da conscientização, eu costumo dizer até em outras áreas que a gente não educa mais adulto, né? A gente vai punir. Mas criança a gente ainda educa. Então, assim, essas campanhas devem existir de forma permanente. Não está provavelmente nas próximas pautas aí das nossas sessões, tem esse projeto de lei, inspirado em outras cidades, ele chama Dezembro Verde, justamente para poder trabalhar essa conscientização, Rodrigo. Principalmente no mês de dezembro, que é onde tem as férias e o pessoal viaja e segundo pesquisas, é o que mais acontece, o mês que mais acontece de abandono de animais. Ainda para salientar, a gente não está parado, inclusive tem a Anápolis, aquele castramóvel, eu tive um contato há um tempo com a vereadora Thaís, que foi através de uma emenda, uma solicitação dela. Ele está parado por umas questões burocráticas, mas eu tive informação que logo ele voltará a funcionar. E a gente fez o levantamento do custo daquilo tudo lá, então assim, também pedi uma emenda para isso. Eu tive conhecimento que tem outro vereador, não sei se foi o Banco, pediu um tempo atrás. Então assim, o valor é alto, mas é necessário. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de vidas, né? Mais uma vez, só para salientar. Além do mais, vereador, a gente ainda pode fazer uma parceria com os veterinários aqui através de uma castração social, um preço mais acessível para aquelas pessoas que não conseguem pagar o valor integral, mas às vezes conseguem pagar um valor mais acessível, né? É mais uma saída. Poderíamos, obrigado. Poderíamos estudar a possibilidade de a gente fazer um levantamento, né, dessas pessoas que têm interesse em castrar seus animais e dar preferencialmente às pessoas que têm cadastro único, né? Uma forma da gente melhorar a acessibilidade e tentar reduzir de uma certa forma essa questão. Camila, outra coisa também é tentarmos mobilizar e sensibilizar os nossos deputados nessa questão. Que às vezes a gente solicita a emenda lá na hora e depois na hora eles falam, não, vou passar para outra área e tal, e acaba que fica em segundo plano. E não pode mais ficar em segundo plano, a gente tem que dar um resolutivo quanto o mais rápido possível para essa questão. Há um tempo atrás a gente esteve no gabinete hoje o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, e ele se prontificou. E o vereador Wanda tem acompanhado, né, essa demanda de solicitar. É o mesmo impasse que está acontecendo em Anápolis com a questão do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que está acontecendo lá. Estão aguardando algumas tramitações lá para que possam voltar à execução desse trabalho de castração desses animais nas cidades. Outra coisa,
é a questão das lâmpadas, né? As lâmpadas queimadas ao longo da cidade. Tem alguns moradores que têm nos procurado, tem que ter encaminhado por via WhatsApp mesmo, em vez de trazer a demanda diretamente para o plenário, diretamente para o secretário, para que a gente possa tentar resolver essa questão. Não sei se é a questão da fiação elétrica, com quem que trata essa questão, se é com a Equatorial, se é o município, a responsabilidade, mas acredito que às vezes pode ser essa questão também, da fiação que tem queimado muitas dessas lâmpadas. Que substitui hoje, semana que vem ela está queimada novamente. Então temos que ver o que está ocasionando, porque às vezes a gente pode tentar, de uma certa forma, tentar minimizar a queimada dessas lâmpadas e tentar reduzir o foco público, porque toda hora constantemente está queimando, né? Então vamos estudar, fazer um estudo técnico através de um engenheiro elétrico, alguma coisa nesse sentido aí, para que a gente possa tentar minimizar a queimada dessas lâmpadas, para que não fique sofrendo esse desgaste constantemente e está solicitando a substituição. São essas minhas palavras. Vereador Newton. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Olha, eu só queria fazer mais um pedido a nosso prefeito sobre aqueles buracos do outro lado lá, para que ele possa mandar tampar. Perguntou eu, o Samuel, o Vanei, para nós fazer um requerimento, fizemos, mas até hoje nós não foi atendido lá naquele buraco, e cada dia está ficando mais feio. Você entendeu? Então eu peço a ele que nos ajuda lá, você entendeu? Você pode tapar ele. E falando sobre lâmpada, o nosso amigo também é muito procurado na Panamira para colocar lâmpada. Eu fui lá, fui abordado por eles também para poder pedir, para poder pôr as lâmpadas lá na Panamira, né? Então, estou fazendo esse pedido, mas obrigado. Vereador Samuel. Bom dia, senhora presidente, Fernanda, do doutor Itamar. Bom dia, nobres pares, colegas, vereadores. Bom dia, servidores da Câmara Municipal, em nome do meu amigo Gregório. Bom dia, Major Godoy, assessor, deputado estadual, Coronel Dailton. Bom dia a todos que nos acompanham, tanto em plenário como pelas redes sociais, pela Rádio Capivari. Senhora presidente, essa demanda das lâmpadas, ela é de extrema importância. Realmente nossa cidade está às escuras, né? Inclusive ontem à noite estava reparando no canteiro central da BR-060, tinham 5 ou 6 postes em sequência, todos apagados. Então, para quem passa na BR e vê nossa cidade, não causa uma boa impressão. Adentrando nas ruas e avenidas, o que notamos é o que o vereador Vando disse, que a vereadora Camila, todos que falaram sobre o tema, né? Realmente há um problema relacionado à iluminação pública. E esse problema é de responsabilidade do município. Tudo que envolve iluminação pública é responsabilidade do município. Então nada mais justo que a gente solicitar, né, que seja restabelecido, né, esse problema aí. Outra coisa que eu venho trazer, senhora presidente, relacionada a uma emenda até do próprio Coronel Dailton, uma solicitação minha para que fosse destinada a emenda, e ano passado ele mandou a emenda, já foi feita licitação na semana passada, e aí logo o município vai estar perfurando aí 6 poços, mini poços artesianos. Então vai ser perfurado poço para atender Planalmira, Barro Amarelo, no Lindo Horizonte. Então vai ser distribuído aí onde houver maior necessidade em todo o município. Então serão, a licitação, salvo me engano, foram para 6 mini postos artesianos para atender aí todo o município. E convidar os nobres pares e a toda a comunidade, no dia 13 de maio, a gente vai estar realizando, um projeto meu e da presidente, o primeiro torneio de pênaltis beneficente, em homenagem ao seu Valcir da Escolinha. Vai ser realizado lá na Arena Society Badiana, nosso amigo Márcio Carlotto. E aí serão quase meia toneladas de alimentos que vão ser adquiridos por meio das inscrições, e todos esses alimentos serão redistribuídos, né, a famílias carentes de nossa cidade, e vai fomentar o esporte, e vai ser uma homenagem muito bacana para o seu Valcir, ele que foi um senhor
que fez parte não só da minha vida, mas da vida de toda uma geração de crianças que passaram pela escolinha do Flamengo aqui no município. Então é uma homenagem muito mais que justa, né? E tenho certeza que vai ser de grande valia. E desde já convido a todos os pares e a todos que estão aqui presentes para estar participando com a gente. No mais, é só agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa e que possamos aí juntos, né? Aqui cada um tem uma área de trabalho, cada um tem uma demanda, mas juntos somos uma Câmara muito ativa, uma Câmara muito forte e que sempre está buscando melhorias para toda a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Camila. Só um instante, é porque, conforme foram falando, eu me lembrei de uma situação que é decorrente de muitos anos, inclusive, de caminhões e carretas, né, oriundos ali da BR, que param naquela Avenida JK, paralela à BR, do lado de cada pista, nas proximidades daquele posto. Então eles fazem filas ali, de repente a gente vê, eu até fotografei outro dia, 4, 5 filas de 3, 4 carretas. E aí fica um corredorzinho muito, muito estreito para que tenha acesso, para a gente acessar e outras pessoas que não são da cidade, às vezes no comércio ali, né, para fazer um lanche, para acessar a BR novamente. Eu não sei onde é essa responsabilidade, se é da Triunfo, né, da onde que a gente pode encaminhar, mas eu acredito que aquilo ali não está correto. Eu acho que está dificultando o trânsito, acho que está trazendo até um certo perigo, porque de repente a gente tem que frear muito em cima, porque a carreta para ali, inclusive sem sinalizar as carretas. Eu acho que, além de tudo, não fica bonito ali, né? Então eu não sei se é para Triunfo, eu gostaria de verificar com o nosso jurídico, mas se for, a gente encaminhar isso no FIS também, para ver se pode ser feito alguma coisa em relação a isso. Mas só dando ênfase que é o que a Camila falou, eu já presenciei várias situações ali, mas eu tenho a impressão que é da polícia, do policiamento. Inclusive, esse dia para trás eu vi a guarnição chegar e multar uns 3 carreteiros lá, que eles são folgados, eles chegam e vai parando no meio da pista, ali da rua e não querem saber. Aí a gente, igual a senhora mesmo disse, a gente tem dificuldade em contornar, porque eles param as carretas e não tem como passar. Aí a gente vai falar com eles não dão nem moral pra gente. Mas esses dias eu pude perceber que a Polícia Militar parou, foi lá, multou eles, fizeram eles sair de lá. Então esse eu acho, né, não tenho certeza que é uma causa da guarnição da Polícia Militar, que deve estar atenta ali relacionada a isso. E eu já vi várias vezes acontecer de lá. Como nós não temos departamento de trânsito aqui, e fica no perímetro urbano dentro aqui da cidade. Então, como nós, departamento de trânsito, eu acho também que seria achismo, que seria responsabilidade da polícia. É a Polícia Federal? Rodoviária? Nessa que eu vi lá, na atitude que teve lá, na abordagem que teve, foi a Polícia Militar de porque é dentro da cidade, então eu acho que é a Polícia Militar mesmo. Senhora Presidente, por favor, a palavra. Eu quero que também recordar, e a gente vai conversando e vendo, analisando. Eu quero fazer um ofício, encaminhar com infra, mas eu quero que nós todos assinamos nesse ofício para que seja feito um sonorizador de velocidade na rodovia 338. Por quê? Ali já aconteceu tanto acidente naquela curva, agora recente foram 2. Então, se nós todos assinarmos, é uma força maior para que ponha um sonorizador naquela curva, porque senão vai morrer gente. Foi a semana atrasada, eu passei as motos, tinha tombado o caminhão de areia, que inclusive era uma pessoa aqui de Abadiânia, as motos vieram e frearam, tinha guidão da moto até no barranco. Então é algo que nós precisamos de tomar iniciativa antes que aconteça mortes. Então quero aqui, senhora presidente, pedir
para que nós fazemos um ofício no seu nome, juntamente com todos os demais, para que nós colocar peça um sonalizador para aquela curva. É no quilômetro do 14,15, entre o quilômetro 14 e 15. São essas minhas palavras. Já teve morte, já teve uma perda de uma pessoa, mas se nós não tomarmos providência, vai haver mais mortes. Porque ali a curva é muito fechada, com as pessoas que não conhecem. As pessoas que conhecem tomou o caminhão, imagina as pessoas que não conhecem. Né? Então vamos tomar iniciativa antes que aconteça. São essas minhas palavras. Muito obrigada, senhor presidente. Quer falar? Vereador Ilvanei. Bom dia, senhor presidente, Fernanda, doutor Itamar, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham, a meus pares, público aqui presente. Só pegando o gancho aí das lâmpadas, eu também já fui reivindicado com questão de lâmpada queimada. Inclusive, já vou passar uma informação aqui que já faz dias. Eu acho que todo mundo está no direito, Vando, Camila, Rodrigo, Samuel, quem demandou aqui a respeito da lâmpada. Eu falei com o prefeito a respeito para trocar uma lâmpada com uma pessoa que procurou. Ele disse que a demanda é grande, que ele não vai fazer 2 gastos, é isso que ele me falou, entendeu? Ele está comprando as lâmpadas de LED e para comprar essas outras lâmpadas precisa de uma série de outro processo. Então, foi isso que ele falou, mas já faz processo de licitação, não sei. É isso que ele me falou, que eu estou passando, estou defendendo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que cobrar, porque a população não merece ficar no escuro, que é muito perigoso, né? Hoje já tem muitos roubos na cidade, então acho que a gente deve caminhar o ofício realmente para ele. Eu já falei com ele pessoalmente, nem para cobrar uma lâmpada. A resposta que eu tive foi essa, que ele não ia comprar essas outras lâmpadas, porque a expectativa dele é grande de trocar rápido essas lâmpadas de LED. Então, é essa situação assim que ele me passou. Isso aí já deve ter uns 45 dias. A gente precisa cobrar celeridade, então, nesse processo, né? Acho que é o Então é um caos que sabe lá que dia que vai sair essas lâmpadas de LED? Pois é, e aí até aí o pessoal fica à mercê da escuridão, né? Então era justo que ele desse uma data, né? Explicar, porque nós não somos, os vereadores não somos responsáveis por nada, porque eles vêm, procuram a gente, reclamam pra gente, né? A gente reivindica os pedidos, e aí é quando ele quiser, né? Então, eu concordo. E quando na casa da gente, quando falta luz, a gente faz o quê? Acende uma vela, né? Para não ficar na escuridão. Aí, e agora, como ele vai ficar? Agilidade, né? Só pedir agilidade para ele, uma data definida, né? Que a população precisa de resposta. Realmente, eu concordo. Justamente, que eu até já cobrei, né? A população não merece ficar no escuro, né? E como que faz? E referente aí a respeito dos cães, dos animais, o pessoal não tem respeito mesmo, não. Eu moro ali na chácara do Capivari e me lembro, acho que já tem uns 8 meses, quando a gente levantou de manhã lá, tinha soltado um casal de cachorro lá e já tinha matado no mínimo umas 6 ou 7 galinhas. Isso é um caso que aconteceu. Então, eu não sei quem, o Rodrigo falou que na Geroim solta muito e realmente solta. E aí, o que eu fiz? Marrei lá esses cachorros lá e fiquei com esses cachorros lá uns 15 dias até que eu conseguia doar eles. O que acontece? Geralmente, o pessoal solta, o cachorro está incomodando num local, ele pega ele e vai pôr lá para incomodar o outro. Não é? Isso quando as pessoas não matam. Porque tem muita gente que tem essa coragem de fazer isso, né? Então, só isso aí, senhor presidente. Devolvo a palavra, meu muito obrigado. Então, só complementando aqui o que vocês estavam falando,
a respeito das carretas, é de responsabilidade das duas entidades, tanto da PRF quanto da Polícia Militar. Cobraremos, sim, a agilidade no processo de licitação da iluminação de LED, sempre lembrando também que existe a lei de responsabilidade fiscal, que o gestor público ele não pode comprar então todas as lâmpadas que estão faltando e passar um mês, retirar todas para botar uma iluminação LED, né? É a mesma coisa de rasgar o dinheiro público. Então nós vamos sim cobrar essa agilidade nesse processo de licitação. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Então, não havendo mais quem queira discutir ou falar alguma coisa, declaro encerrado o expediente, verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Considerando a grande extensão da matéria, convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do ofício e encaminhamento de mensagem justificativa da PL 11 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia para o exercício de 2024 e da outras providências, ao tempo em que determino que a matéria seja disponibilizada a todos os edis na forma digital e impressa aos que assim preferirem. Ofício número 89, 2023, Gabinete do Prefeito, Abadiânia, Goiás, 11 de abril de 2023, referente ao encaminhamento do projeto de lei número 11, 2023. Senhora Presidente, a parte cumprimentá-la, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 11, de 11 de abril de 2023, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2024 e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renovo o protesto elevado a apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa. Projeto de lei número 11, 2023. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o anexo projeto de lei número 11, 2023, de 10 de abril de 2023, que em seu caput estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2024 e da outras providências, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Observe-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser destacado os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, e contendo os programas de governo inclusos no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, em cumprimento à hierarquia do planejamento contida na Constituição Federal de 1988, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, expostas destas a razões sejadoras desta iniciativa que, esperamos, permita uma ampla e democrática discussão entre os poderes legislativo e executivo, vem submetê-la ao exame dos nobres vereadores, encarecendo seja devolvida para a competente sanção até o encerramento do primeiro período da atual sessão legislativa. Desse modo, apresentamos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por esta Casa de Leis, pois entendemos ser de interesse excepcional da população de Abadiânia e Goiás. Nesta oportunidade, transmitimos a Vossas Excelências os nossos mais sinceros cumprimentos. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia e Goiás,
aos 10 dias do mês de abril de 2023. José Aparecido Alves Diniz. A matéria irá assessoria jurídica e comissões. Cumprindo aquelas disposições legais incutidas no